Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, good morning, good afternoon, good evening. Como vocês estão? Espero encontrá-los muito bem. Eu sou o professor Luciano. Para quem não me lembra, eu sou desta maneira como está aqui. E hoje nós vamos falar de um assunto super tranquilo em inglês, que é family members. Os membros que nós temos na família, né? Os nossos parentes. Então nós vamos começar aqui um assunto. Esse é um assunto tranquilo, um assunto super fácil. Vocês vão ver que tem uma dica, algumas dicas que eu dou que são importantes para a gente poder memorizar essas palavras, certo? E é legal esse assunto porque através dele, a gente consegue entender como é feita a formação de palavras em inglês. Como será que a gente forma novas palavras em inglês? É super, super fácil, muito mais fácil do que é em português. Então aqui, ó, primeiro slide que nós temos é esse daqui. Nós temos várias palavras de preto, eu vou dizer e dar o significado de cada uma delas, e essas palavras de preto a gente precisa memorizar. Né? Por quê? Porque são a partir delas que nós vamos criar novas palavras em inglês. Então vamos ver o que cada uma delas significa. Olha só, eu tenho a palavra father, que significa pai. Eu tenho a palavra mother, que significa mãe. Eu tenho a palavra parents, que significa pais. Tomem muito cuidado com essa palavra, porque muita gente traduz como parentes, porque ela parece, mas o significado dela não é esse. Eu tenho a palavra son, que significa filho. Eu tenho a palavra daughter, que significa filha. Eu tenho a palavra children, que significa filhos. Pode significar crianças também, mas nesse caso, nesse assunto que nós estamos vendo, significa filhos. Eu tenho a palavra brother, que significa irmão. Eu tenho a palavra sister, que significa irmã. Eu tenho a palavra wife, que significa esposa. Husband, marido. Cousin, primo ou prima, pode ser usado para os dois. Eu tenho a palavra niece, que significa sobrinha. Nephew, que significa sobrinho. Aunt, que significa tia. E uncle, significa tio. Então, a maioria dessas palavras, nós vamos usá-las para formar outras palavras em inglês, pessoal. Então, memorizem essas aqui, porque as outras ficam muito mais fáceis de nós entendermos o significado. Querem ver? Olha só. Vamos falar primeiro desses aqui, ó, os nossos familiares que nós temos, que nós vamos usar a palavra grand. Essa palavra aqui em inglês, ó, grand, certo? Então nós vimos lá que father é pai, mother é mãe, parents são os pais, son é filho, daughter é filha e children são os filhos, certo? O que eu faço agora é simples. Eu vou pegar a palavra grand, certo? Essa palavra que está aqui, ó, sem o S, vou colocar na frente da palavra. O que eu faço? Essa palavra grand, que vai aparecer de verde aqui pra gente, ela sempre vai se referir à primeira geração da nossa família. Ou seja, tudo aquilo que é relacionado aos nossos avós e às nossas avós. Então, olha só como é fácil. Se a palavra father significa pai, quando eu coloco a palavra grand na frente, significa avô. Olha só que simples, tá vendo? Ó? E aí, grandmother, posso pegar a palavra mother agora, olha só. Se eu coloco a palavra grand na frente, vira o quê? Vira avó. Então veja como é simples formar palavras novas. Eu não precisei mudar essas palavras de preto que nós vimos lá no primeiro slide. Eu apenas acrescentei uma palavra antes. Então o que acontece agora? Se parent significa pais, quando eu coloco a palavra grand na frente, ele vai significar avós. Isso, muito bem. Olha lá, eu posso ter grandson, que vai significar o neto. Eu tenho granddaughter, que pode significar neta. E eu posso ter a palavra grandchildren, que pode ser os netos que alguns avós têm. Olha só que maravilha. Perceba como é simples em inglês, pessoal? Super tranquilo, né? Mas aí tem um pequeno problema, porque algumas pessoas virem e falam assim para mim, Luciano, a primeira geração da minha família não são os meus avós. Eu tenho outra geração da minha família, eu tenho bisavô e tenho bisavó. Como que eu faço para formar essa palavra em inglês? Então eu vou dar um exemplo para vocês e aí a gente pode usar com qualquer uma dessas palavras aqui, certo? Então eu peguei a palavra avó em inglês, que é grandmother, e aí o que eu faço? Eu coloco a palavra great na frente. Quando eu faço isso, fica great. Grandmother significa bisavó. Então, como que faz para formar a palavra bisneto, por exemplo, em inglês? É simples. Eu pego a palavra great e coloco aqui na frente da palavra grandson. E aí eu tenho bisneto, por exemplo. E se for bisavô, simples também. Pego a palavra great, coloco na frente da palavra grandfather e aí vira bisavô. Olha só como é simples a formação de palavras em inglês. É só ir acrescentando palavras. Eu não preciso memorizar palavras novas. Veja como é simples. Vamos lá agora de novo para outra apresentação. Ó. Vamos ver agora os in-laws. Esses aqui são legais.
Porque são os parentes que a gente ganha, né, que a gente recebe quando casa com alguém. Já viram essa expressão? Quando a gente casa, as pessoas falam assim, quando a gente casa, a gente ganha parentes de presente, né? É mais ou menos assim que o inglês pensa. A palavra in-law em inglês significa na lei. E o que isso tem a ver com o nosso assunto de hoje? Essa palavra na lei, que lei que é essa? É a lei de matrimônio, é a lei quando a gente casa. Então nós vimos lá que a palavra father significa pai, mas se eu coloco a palavra in-law dessa maneira aqui, ó, tudo junto separado pelo hífen, o que acontece? Eu tenho a palavra sogro, né? É o pai na lei que eu ganhei quando eu casei. Então ele é o meu sogro. Eu posso ter então mother-in-law, que é minha sogra. Eu posso ter a palavra parents-in-law, que são quem? São os meus sogros, né? Eu posso ter a palavra son-in-law também, não posso? Posso, olha lá, son-in-law. É o filho que eu ganhei na lei do matrimônio quando a minha filha casar. E aí eu tenho a palavra genro. A minha esposa, ela é daughter-in-law da minha mãe. Isso significa que ela é a nora da minha mãe, porque é a filha na lei que a minha mãe ganhou, na lei do matrimônio. Eu posso ter a palavra brother-in-law? Posso. Eu mesmo tenho vários, né? Cunhados. Olha lá, cunhado, né? É o irmão que eu ganhei na lei do matrimônio. Posso ter a palavra sister-in-law também? Posso ter a palavra sister-in-law também, que vai ser quem? A minha cunhada, certo? Que é a irmã que eu ganho quando quando os meus irmãos casarem. Beleza? Simples, né? Viram como é? Essas palavras de preto nunca podem mudar. O que vão mudar são essas palavras aqui, ó, que vão sendo colocadas aqui na frente e formando outras palavras novas. Viram como isso é muito simples no inglês? Vamos lá agora essas palavras aqui. Essa daqui eu gosto bastante, porque eu acho que o sentido dela em inglês é muito mais bonito do que é em português, que é a palavra God. Então eu pego de novo as palavras de preto, que nós já sabemos, já memorizamos, e aí eu pego e coloco a palavra God na frente. Muita gente sabe que God em inglês significa Deus. Mas aí, quando eu faço a mistura das palavras, aqui fica estranha, né? Porque God, Deus, Father é pai. E aí a gente tem que entender o seguinte, veja, aqui tem um sentido muito mais bonito. Quando eu pego a palavra God e coloco na frente da palavra pai, isso me remete a quando a gente batiza alguma pessoa, né? Tem um ditado que diz que quando a gente batiza, a gente está fazendo essa bênção pela bênção de Deus. Então eu viro um Deus Pai para alguém. O que é esse Deus Pai para alguém? Nada mais é do que padrinho. Né? Quando a pessoa batiza você, essa pessoa é um pai que você tem agora pelas bênçãos de Deus. Por isso que eu coloco a palavra God na frente em inglês de todas essas palavras aqui e vou formando palavras novas. Então, se Godfather é padrinho, Godmother vai ser quem? Vai ser a madrinha. Isso, muito bem. Eu posso ter a palavra Godparents? Posso também. São os padrinhos que alguém pode ter, né? Tanto o Godfather quanto o Godmother. Eu tenho, por exemplo, um Godson, né? Que é quem meu Godson? É meu afilhado, é meu filho que eu ganhei aí quando eu batizei pelas bênçãos de Deus na igreja. Ele acaba sendo meu afilhado. Aliás, um beijo e um abraço para o meu afilhado Brian. Eu posso ter também Goddaughter, olha só, certo? Goddaughter é minha afilhada, eu ainda não tenho, quem sabe um dia, né? E posso ter também, a gente pode ter a palavra Godchildren, que são os afilhados que alguém pode ter em inglês. Perceba como é simples, pessoal. É só memorizar e entender quando que nós usamos essas palavras de verde, que nós vamos acrescentando nessa de preto que a gente já memorizou. Super simples, super tranquilo, não tem como errar isso em inglês. Olha lá, agora os steps. Você deve ouvir essa palavra, é muito usada essa palavra em português quando a gente fala do step do carro, né? Do pneu. O que é o step do carro? É aquele pneu que a gente usa na falta de um pneu novo, né? Quando o pneu fura, o que a gente faz? A gente troca por um step. Então ele substitui o pneu. E é exatamente isso que a gente faz no inglês, é exatamente isso que serve a palavra. Eu pego a palavra step, coloco na frente da palavra father, que significa pai, e agora eu tenho um pai step, né? Um pai que substitui o meu pai que não é original. E o que vira tudo isso em inglês? Vira padastro. Olha lá que fácil. Posso ter também stepmother? Pode. A palavra madrasta, olha lá. Posso ter stepparents? Quem são os stepparents? São os padrastos que a gente tem. Posso ter stepson? Posso. Quem que é meu stepson? É o meu enteado que eu posso ter. Olha só. Posso ter stepdaughter também? Posso, é minha enteada. Posso ter a palavra stepchildren para falar dos dois, né? Dos enteados que alguém pode ter.
Posso ter a palavra stepbrother? Posso, é meu meio-irmão. E posso ter a palavra stepsister, que é minha meia-irmã. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês um pouquinho da diferença entre eles, porque eles vão aparecer de novo aqui, e aí eu vou precisar fazer essa diferença para vocês, certo? O que é um enteado, uma enteada, para quem não sabe? É quando uma pessoa separa, conhece uma nova pessoa que já tem um filho, né? Então, aquele filho que a pessoa já tem, ela acaba virando um enteado da pessoa. Não é o filho de sangue, mas ela trata como se fosse. Presta atenção agora nessa última aqui, ó. Eu posso ter a palavra half em inglês, certo? Vou colocar aqui para vocês verem, certo? Half, é assim que a gente fala. Half em inglês significa metade em inglês, certo? Metade. Então aqui fica fácil a tradução. Se brother é irmão, half é metade, nada mais é do que o meu meio-irmão. E posso ter também half-sister, que é minha meia-irmã. Aqui a diferença do que nós vimos antes é que aqui é um caso assim, por exemplo, a gente usa muito no português a situação de como a gente fala, é meu irmão de sangue por parte de pai, é minha irmã por parte de mãe. É nesse sentido que a gente usa no inglês, certo? E aí nós temos aqui, por último, muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje.